colegas dos participantes da Jornada de Educação Alimentar e Nutricional. É um grande prazer poder participar desse quinto tema do programa, da jornada. E hoje a minha contribuição é um pouco da discussão da importância da participação da agricultura familiar na alimentação escolar, né, e nas escolas. Bom, como todos já devem conhecer, uma parte da regra do programa diz que as escolas, as prefeituras devem usar parte dos recursos financeiros que o governo federal repassa para a compra de produtos, alimentos, deve ser investido na compra direta de agricultores familiares. E essa discussão ela pode ser incorporada, né, o assunto agricultura familiar pode ser incorporado nas discussões com os estudantes da importância do alimento, né, e como é que esse alimento chega até as nossas escolas. É importante que as escolas, que as nossas discussões na sala de aula incorporem também os caminhos que a comida faz até chegar às escolas e às casas, né, de todo mundo. E a agricultura familiar, essa discussão pode trazer alguns elementos favoráveis para a gente incluir essa conversa em sala de aula. Por exemplo, vou apontar algumas perguntas que podem ser feitas aos estudantes para a gente começar a fomentar esse tipo de discussão. A gente pode, por exemplo, verificar se os estudantes conhecem de verdade a origem dos alimentos que eles consomem, né? O porquê que a escola e a alimentação escolar, por exemplo, preconiza determinados tipos de alimentos na oferta, né, diária feita aos estudantes. Uma outra questão que pode ser levantada aos estudantes também são elementos como da onde vem o produto, quem produz o alimento que nós consumimos diariamente e de que forma ele foi consumido, produzido, né? Foi plantado. Além disso, a gente também pode incorporar a discussão de por que a agricultura familiar é a categoria preconizada para fornecer, né, alimentos para a alimentação escolar. E essas discussões elas precisam permear os elementos, né, fazer parte da rotina dos estudantes em sala de aula, porque é importante que os estudantes conheçam o porquê que a escola escolhe determinados alimentos na oferta diária para os estudantes. E se essa oferta ela for contextualizada, se os estudantes tiverem consciência do porquê que eles recebem determinado alimento, essa oferta ela pode fazer parte, inclusive, de um processo formativo, né, de um processo educativo. E nessa discussão a gente incorpora, então, a agricultura familiar, porque a agricultura familiar ela é a maior produtora, né? Ela tem a sua importância no abastecimento interno de alimentos do país. A agricultura familiar, os agricultores familiares são responsáveis por mais de 70% dos alimentos que nós consumimos diariamente, né? E, além disso, a agricultura familiar ela tem responsabilidade também pela grande variedade de alimentos que nós consumimos diariamente, justamente pela forma como a agricultura familiar produz. A agricultura familiar produz em pequenas propriedades e produz com diversidade. Produz alimentos, planta produtos diversos, né, alimentos variados, e respeita a vocação agrícola da região e as tradições e cultura alimentar locais, né? Então, a agricultura familiar ela vai produzir uma série de produtos ali num espaço pequeno, de alimentos num espaço pequeno, e cada região, dependendo de onde a agricultura familiar se localiza, ela vai produzir um tipo variado de alimentos, justamente respeitando a vocação agrícola da região e os hábitos alimentares, a cultura alimentar local. E essa é uma característica também da agricultura familiar, produzir em espaços, pequenas propriedades, uma variedade de alimentos e conta com uma mão de obra familiar.
E essa relação é uma relação bastante característica da agricultura familiar, de ter um espaço, uma relação diferenciada com o espaço de produção. Como os agricultores familiares normalmente produzem e moram, né? São a residência também dos agricultores familiares, aquele espaço de produção. Então, os agricultores familiares, a produção da agricultura familiar tem um compromisso, tende a ter um compromisso maior com a questão do bom uso dos recursos naturais disponíveis. Como isso como um ponto importante para a sua permanência e para a permanência da sua família naquela propriedade. Hoje, reconhecidamente, a atividade produtiva familiar ela tende a alcançar um nível de sustentabilidade maior, justamente porque tem essa preocupação com a questão ambiental, com bom uso dos recursos naturais, e também pelo aspecto social, porque faz gerar renda no meio rural, né? Pequenas propriedades gerando renda no meio rural. Então, tem o maior alcance, propensão a alcançar a sustentabilidade, a atividade produtiva familiar, porque se preocupa, tem uma questão social importante pela geração de renda, né, no meio rural, e também pela questão ambiental, pela preocupação com a conservação do meio ambiente e do bom uso dos recursos naturais, justamente porque depende essencialmente do seu sustento e da sua sobrevivência do meio, né, do meio ambiente. E a agricultura familiar, ela está em todo lugar. Na verdade, nós temos agricultores familiares por todo o país. E, então, o fato da agricultura familiar produzir uma diversidade de alimentos e estar próximo da gente, isso é vantagem para os consumidores e é vantagem para as escolas também. A agricultura familiar está perto das escolas e é possível, então, produzir alimentos mais frescos, entregar alimentos mais frescos para as escolas. Isso é uma grande vantagem porque diminui, por exemplo, o transporte de alimentos, né? Então, como a agricultura familiar está próximo de quem consome, próximo também das escolas, diminui a distância, a necessidade de transporte por longas distâncias dos alimentos até chegar ao consumidor final. Isso é uma vantagem porque diminui o desperdício de alimentos, que nós sabemos que hoje é alto, né? Cerca de 30% dos alimentos produzidos são desperdiçados, seja no transporte, seja, né, em outras etapas da cadeia de consumo. E a agricultura familiar, produzindo perto de quem consome, tem essa grande vantagem, essa vantagem adicional da participação da agricultura familiar no abastecimento, né, interno. E a agricultura familiar também, quando está próxima de quem consome, principalmente a agricultura familiar perto das escolas, tem a vantagem adicional de aproximar, de fazer uma conexão uma relação mais forte e de aprendizado entre o produtor e o consumidor. A agricultura familiar, os agricultores familiares perto das escolas pode fazer com que essa relação seja mais... a gente tenha vantagens adicionais ao trazer duas concepções importantes, que são o lado do consumidor e a troca, o lado do consumidor e o lado do fornecedor, e a troca de conhecimento, né, a construção de conhecimento entre esses dois lados. O agricultor familiar ganha quando se aproxima do consumidor, porque qualifica a sua produção, né, a partir das necessidades que o consumidor apresenta. E as escolas e os estudantes também se ganham nessa relação mais próxima de quem produz o seu alimento, porque pode valorizar o trabalho de quem produz o seu alimento. Então, é um ganho para o agricultor familiar, porque pode qualificar a sua produção, e é um ganho para o estudante, porque conhece melhor os processos, como é que o alimento chega até a sua mesa, né, e até as escolas. É um ganho adicional porque é uma forma também de se conhecer o trabalho da agricultura familiar, o trabalho de quem é responsável pela produção de alimentos no país.
Então, é bastante importante que o assunto, que a temática da agricultura familiar, da importância da agricultura familiar para a produção de alimentos no país, seja realmente incorporada nas discussões sobre a comida, né, sobre a alimentação entre os estudantes. E isso é importante que esse processo, essa discussão, ela não fique somente em teoria. Incorporar a agricultura, o assunto agricultura familiar no debate sobre alimentação facilita que os estudantes incorporem esse assunto na prática, né, na construção de seus conhecimentos. A oferta de alimentos mais saudáveis, mais frescos e vindos, né, e provenientes da agricultura familiar faz com que a oferta ela esteja coerente com o discurso da alimentação, da importância da alimentação saudável, da valorização da produção, né, sustentável, da justiça social, do cuidado com o meio ambiente, principalmente com a saúde. Então, é importante que o discurso em sala de aula da promoção, da importância da sustentabilidade, da preservação do meio ambiente, da importância do cuidado com a saúde, seja concretizada, né, esteja de uma forma concreta na oferta do alimento oferecido aos estudantes. Então, quando a agricultura familiar ela é incorporada, né, quando os agricultores familiares então são incorporados, reconhecidos pela alimentação escolar como um modo de produção adequado, isso sinaliza que a forma como a agricultura familiar produz os seus alimentos é coerente com as diretrizes do programa, as diretrizes de oferta de um alimento seguro, alimento saudável, diretrizes de compromissos com a sustentabilidade, com a valorização do modo de produção sustentável, com a valorização da produção do alimento próximo de quem consome. Então, quando a alimentação escolar reconhece e fortalece, né, e reconhece a agricultura familiar como uma produção importante para o abastecimento alimentar, reconhece o modo de produção da agricultura familiar como um modo de produção coerente com as diretrizes do programa. E é por isso que nosso papel também é fortalecer, né, estimular a participação da agricultura familiar na alimentação escolar, na comercialização dos alimentos para a alimentação escolar, porque a gente percebe, a gente reconhece, a gente fortalece, né, também a importância da oferta de alimento seguro, o alimento fresco, o alimento produzido próximo de quem consome e o alimento que respeita a cultura e as tradições culturais, né, a cultura alimentar local. Então, a importância, eu deixo aqui a mensagem que é bastante importante que a gente incorpore, que os estudantes, que os professores incorporem essa discussão, o debate da importância do consumo do alimento, da comida de verdade. Não somente sob o aspecto biológico da saúde, que é extremamente importante, mas incorporar, sobretudo, outras dimensões da importância de se comer, né, a comida de verdade, que são dimensões, aspectos sociais e aspectos ambientais envolvidos na discussão da alimentação escolar, né, e do alimento na vida, no cotidiano de todo mundo. E a minha dica é incorpore a discussão ampliada da alimentação. Isso vai fazer com que os estudantes tenham possibilidade de escolhas alimentares mais conscientes. Até mais.